Galera, boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma aula de arte, né? Aula bem rápida sobre surrealismo. Galerinha, como vocês já bem sabem, né, o surrealismo, né, da mesma forma que o dadaísmo, vem com aquela percepção da guerra, Primeira Guerra Mundial, certo? Sobre os horrores da guerra. Por quê, pessoal? Antes da guerra você tinha, certo, uma perspectiva de futuro muito boa, a Belle Époque, né? Vocês lembram que eu falei, né? Aquele que nós estávamos avançando para o futuro, um futuro melhor, um desenvolvimento cada vez melhor. E quando chega a Primeira Guerra Mundial, toda aquela esperança que você tinha, certo, acaba caindo. Você acaba perdendo toda a esperança na humanidade, de desenvolvimento, essa ideia de progresso acaba caindo. E você vai ver isso na arte, certo? Você vai ver isso tanto no dadaísmo, quanto você vai ver também aqui, galera, no surrealismo, certo? Por quê? Vamos lá. No surrealismo vai ser algo bem interessante, porque é como se você imaginasse um outro mundo, certo? Sobre uma outra perspectiva, como se o material não fosse tão importante. É tanto que o surrealismo vai se utilizar muito da questão dos sonhos, certo? Até vai usar muito Freud, né, para suas teorias, sendo que Freud não apoiava de certa forma o movimento surrealista, certo? Mas as teorias de Freud foram um embasamento teórico para o surrealismo, certo? Vamos lá. Então você vai ver que a imagem, né? Olha aí como é algo para além da realidade, né? E se você for parar para pensar, isso normalmente acontece nos nossos sonhos, né? Nós temos alguns sonhos bastante malucos. Então esses artistas, eles procuravam colocar em suas imagens, em suas pinturas, aquilo que era para além do real. Vamos lá. Então, o surrealismo foi uma vanguarda artística que propunha mudança nos padrões artísticos até então adotados. Então seria uma nova forma de fazer arte. Composições críticas semelhantes às dos dadás, artística e politicamente, os surrealistas também se sentiram impactados com as consequências da Primeira Guerra Mundial, como já falei. Artistas demonstraram grande interesse pelos estudos que, que o neurologista austríaco Sigmund Freud estava desenvolvendo desde o fim do século XIX. A investigação do inconsciente humano por meio, entre outros recursos, da análise dos sonhos. Então, mais uma vez, um ponto de partida muito interessante que os surrealistas vão pegar, certo? É justamente os sonhos. Para artistas como Max Ernst e Salvador Dalí, professor, quem foi Salvador Dalí? Galera, Salvador Dalí, ele talvez esteja muito famoso agora por causa daquela série chamada A Casa de Papel, onde eles usam a máscara, né? Pelo menos na primeira temporada eles usam a máscara para roubar o banco. Fosse um cara com um bigode, né? Aquele ali é como se fosse Salvador Dalí, certo? É um espanhol, pintor muito famoso de surrealismo. Vamos lá. O mundo deveria ser visto através do maravilhoso e do fantástico, sob o prisma da superrealidade, como forma de ver para além do real. Olha aqui, pessoal. Mais uma vez, você tem, antes da Primeira Guerra Mundial, uma perspectiva de futuro, de um progresso. Quando chega a guerra, você tem todo esse progresso caindo aos seus pés. E aí você tem um dadaísmo para mostrar isso. Porém, pessoal, os surrealistas, o surrealismo, tentava trazer uma imagem diferente desse real, certo? É como se eles não tivessem mais esperança na humanidade e teria que pintar ou se expressar para além da realidade. É como se fosse uma Alice no País das Maravilhas. Um mundo irreal. Um mundo que ele é almejado. Um mundo que ele tem que ser buscado, mas possivelmente não será alcançado. Certo?
Dessa maneira, criticavam a realidade e a razão, passando a atribuir ao sono uma significativa fonte de conteúdos inspiradores. Vamos lá. E aí, pessoal, esse cara aí, né, Max Ernst, com esse quadro aí, Célebres, quando você vai analisar, parece um elefante com uma máquina, né, com a mulher aqui próximo desfigurado. E quando você vai perceber a imagem, é algo para além do real. Você não vai ver nada parecido na realidade com isso, certo? Inclusive, é aqui que parece que se começa essa vanguarda europeia chamada de surrealismo. Começa com esse famoso quadro aqui de Célebres, certo? De Max Ernst. Vamos lá. Professor, mas quem foi que deu esse nome? Surrealista. Como é que começou esse nome? Vamos lá. O nome surrealismo começou de fato. O termo surrealismo foi mencionado pela primeira vez no libreto do balé Parade, concebido por Sergei Diaghilev e apresentado em Paris em 1917. Então perceba aqui que nós estamos ainda durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai de 14 até 1918, certo? No entanto, embora Parade tenha sido considerada surrealista, foi somente em 24, depois da guerra, que esse movimento de vanguarda se consolidou. Influenciado pelo dadaísmo, o escritor francês André Breton publicou o Manifesto do Surrealismo. Como nós tivemos também o Manifesto Dada, nós também tivemos agora o Manifesto Surrealismo, caracterizando então a arte surrealista. Nesse texto, ele expressou o desgosto de um grupo de escritores diante das desastrosas consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, observem aqui que esse tipo de arte, essas vanguardas um pouco mais contemporâneas, mais modernas contemporâneas, observem que tiveram um ponto de contato em comum. Tiveram um ponto de referência que foi a Primeira Guerra Mundial. Os desastres da Primeira Guerra Mundial. Então, após a Primeira Guerra Mundial, você vai ter uma grande crise emocional, uma grande crise psicológica, onde parece que não existe mais esperança, ou se houver uma esperança, é em um mundo imaginário, um mundo além dessa vida, ou um mundo além do real, certo? E por que o surrealismo, pessoal, vai criticar muitas vezes, por exemplo, a razão? Porque a razão, algumas vezes, não faz sentido, certo? Por quê? O progresso era para ser utilizado, se a gente fosse usar a razão, para fazer o bem. E estava sendo utilizado para fazer o mal. A medicina, que era feita para curar, estava sendo usada agora para matar pessoas. Então você vai ter uma crítica. E os surrealistas preferem pintar um mundo além da realidade, que é mais cômoda, que traz mais paz e mais segurança emocional. Certo? Nesse texto, ele expressou desgosto da Primeira Guerra Mundial, E aí, olha essas imagens. Pessoal, essas imagens, onde é que você vai encontrar? No mundo. Em nenhum local, Você vê que é o mundo que lhe traz uma paz, lhe traz uma segurança, Lhe traz um alívio. Você não vê nada poluído, você vê algo tudo muito bem tranquilo, certo? E muito além da realidade. Como é que você vê uns navios desses como se estivessem voando, Engraçado, certo? Então, pessoal, é mais ou menos isso, as principais características. E a gente vai se ver nas próximas aulas, tá bom? Você vai ter essa atividade bem curta, que é o jogo rápido da página 116. Façam, galera, e até a próxima.